Oi pessoal, de novo aqui então com uma aulinha gravada, hoje aulinha para aula 10 da Biologia C com o reino fungi, um reino extremamente importante para a gente discutir aqui. O reino fungi é um reino formado então pelos fungos, como todo mundo já deve ter ouvido falar, que são seres que apresentam algumas características básicas importantes. Primeiro, são seres eucariontos. Isso aí tudo bem, desde o reino protista todo mundo é assim. Eles são uni- ou pluricelulares também, apresentam uma ou várias células. O diferencial vai estar principalmente no tipo de célula, que é uma característica bem marcante do grupo dos fungos. Outra característica interessante é que são todos heterotróficos, sem exceção. Não existem fungos que façam autotrofia. Claro que existem fungos que têm relações com outros seres vivos, mas aí a gente está falando de protocooperações, de mutualismos, é outro tipo de relação, e não sim a própria produção de nutrientes, certo? Sempre heterotrofia, e essa heterotrofia dos fungos, ela funciona por uma digestão extracorpórea. Enzimas são lançadas no meio, decompõem essa matéria, e aí depois, por absorção, esses nutrientes vão para dentro do fungo, certo? Então, destacar esse tipo de digestão extracorpórea é algo bastante importante. Outra característica aqui do grupo é quanto à respiração. Os fungos são aeróbios ou anaeróbios facultativos. O que é um anaeróbio facultativo? É aquele que é aeróbio ou anaeróbio, dependendo da situação. São raríssimos os restritivos, a grande maioria então é facultativo, que vai optar então pelo fenômeno ou de respiração aeróbica tradicional ou pela fermentação. Por isso que quando a gente trabalha com fungos fermentadores, a gente costuma colocar eles dentro de fermentadores, que são ambientes fechados, lacrados, inibindo a entrada do oxigênio. Para quê? Para que eles possam então optar pela fermentação, gerando então produtos bastante interessantes para a gente. O clássico exemplo de mecanismo de fermentação que os fungos fazem é a fermentação chamada de fermentação alcoólica, certo? Existem fungos que fazem outros, mas essa nos vestibulares é que vai contar, certo? A fermentação alcoólica, ela produz dois tipos de subprodutos. Um é o álcool, que é o objetivo dessa fermentação, e outro é o gás carbônico, que pode ser o objetivo também, dependendo do tipo de ação que eu estou exercendo. Por exemplo, nas bebidas alcoólicas, a gente opta então, claro, pelo álcool, por causa da produção dessa substância que vai estar agregada então ali à bebida. Quais são as bebidas fermentadas? O pessoal costuma falar, é cerveja, é o vinho. Bom, a resposta são todas. Todas as bebidas alcoólicas são fermentadas. Algumas são posteriormente destiladas. Destilação, ou seja, em química, é um processo de separação. Através, então, ali do aquecimento, o álcool evapora mais rápido que a água, porque ele tem um ponto de ebulição, de vaporização mais baixo. Ele vai ser conduzido para outro recipiente, com resfriamento, e ele decanta em outro local. Então, por isso que existe essa diferença. Então, essa ideia de que bebida fermentada e bebida destilada são processos distintos, não. É só a separação que é distinta, mas a fermentação é igual. E olha que não precisa muito disso ali para aumentar o teor alcoólico, não, tá? Tem, por exemplo, algumas cervejas que o teor alcoólico é desproporcional. Tem uma cerveja, se não me engano, é da Escócia, que ela tem 65% de álcool. É um tapa na cara tomar um gole daquela cerveja. Então a gente vê ali que a fermentação excessiva, ou seja, uma fermentação em excesso, um grande aporte de açúcar para permitir a fermentação, pode aumentar o teor alcoólico da bebida, certo? Outro exemplo interessante dessa fermentação alcoólica é aquela que a gente utiliza para o pão. Quando a gente fermenta o pão, a gente também tem a fermentação alcoólica. Quem já se alimentou de massa crua, dá para sentir um pouquinho o gosto do álcool ali. E aí quando acontece a fermentação, o pessoal costuma colocar a massa para descansar. A última coisa que a massa está fazendo naquele momento é descansar, porque é ali que ela está trabalhando. Quando a gente coloca em descanso, até muitas vezes para otimizar isso, o pessoal enrola em papel filme, naquele plástico tradicional, para tentar inibir o contato direto com o oxigênio, faz com que a fermentação seja mais acentuada. E aí na fermentação a massa vai crescendo. Por quê? Porque vai sendo liberado gás carbônico, vai formando bolhas de gás ali dentro da massa. Quando a gente corta o pão ele não é todo esburacado, são dessas bolhas de gás carbônico que são liberadas. O único problema de fazer o pão é que quando bota no forno, infelizmente o álcool evapora. Senão ia ficar bem legal, ia ser divertido e nutritivo. Ia chegar na balada assim, o que tu queres? Eu quero um Subway, 30 centímetros para ficar bem doido. Se bem que ia ter também o alcoólatras anônimos e vigilantes do peso do mesmo lado, porque isso é uma complicação. Mas beleza, ficou claro então essa fermentação aqui? Ótimo. Continuando, outra questão muito importante dos fungos é a questão da organização celular deles. Os fungos têm dois tipos clássicos de células, as tradicionalmente chamadas de leveduras, que são as células unicelulares, ou seja, são células únicas, podem até formar colônias, e são células esféricas. E nós temos também o formato de hifas, que são as filamentosas,
formato alongado e extremamente ramificado dependendo do fungo, certo? Bom, se a gente fizer um corte, você já deve ter visto na sala, eu gosto de trabalhar muito com escala, né? A gente faz um corte e aumenta, sempre para a gente ter uma ideia maior das estruturas internas da IFA, por exemplo. Então aqui na IFA, nesse corte pequeno, a gente vê toda essa estrutura, certo? Aqui a gente consegue ver então que nós temos uma célula eucarionte, tem as organelas, núcleo celular organizado, perfeito. Só que ela tem um revestimento externo. Esse revestimento externo, então, é a parede celular, que é constituída de quitina. Então, uma diferença da parede que a gente está acostumado a ver com os vegetais, que é a parede celulose. Aqui é a parede de quitina. Além disso, os fungos podem apresentar aqui o famoso septo. O septo é uma separação que existe na célula do fungo, certo? Essa separação, a princípio, ela divide as células em duas. Ou seja, ela seria uma parte de uma divisão entre duas células. O problema é que existem fungos que são septados e fungos cenocíticos. Cenocíticos são fungos que não apresentam septo. Pensa na bagunça para classificar um fungo desse. Porque o que acontece? Tem células que podem ser consideradas células sem divisão ou uma célula multinuclear. E aí vira uma bagunça. Tem gente que diz que é unicelular, tem gente que diz que é multicelular. Então vira uma confusão, um balaio de gato. É uma característica bem marcante aqui do grupo dos fungos, certo? Além disso, a gente vai encontrar esses grânulos chamados grânulos de glicogênio. Outra característica diferente dos vegetais. Enquanto eles reservam amido, o fungo reserva glicogênio. Então estou dando três características muito importantes, que é a reserva de glicogênio, é a parede de quitina e a heterotrofia, que diferenciam o fungo das plantas, que é muito comum de se confundir. Para ter uma ideia, até hoje na universidade a gente estuda fungos com vegetais, porque antigamente se imaginava que era um grupo das plantas, mas não, são grupos bem distintos, certo? Isso é importante da gente destacar. Perfeito. Continuando, a gente tem então aqui a estrutura da IFA como um todo, e as IFAs, elas vão se aglomerar em conjuntos chamados de micélios. Os micélios são aglomerados celulares, mas não são tecidos. São pseudotecidos ou tecidos falsos. Por que não são tecidos verdadeiros? Porque existe uma independência celular. Uma célula é independente da outra. E quando a gente tem uma função tecidual, o tecido tem funções que são exercidas por células especializadas, enquanto outras realizam outras funções. Então, dessa maneira, aqui não. Aqui é uma independência e não pode ser constituído, então, com um tecido verdadeiro. É chamado de pseudotecido. Isso é importante destacar. Para finalizar as características gerais dos fungos, falta a gente falar da sua reprodução, onde temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, nós temos o brotamento, bem tradicional, né? Os fungos vão se ramificando. Tem uma coisa bem interessante, por quê? Porque a levedura, ela não faz bipartição, apesar de ser uma célula só. Ela faz brotamento. Mas por que ela faz brotamento e não bipartição? Porque quando ela se divide desse jeito, ó. Uma partezinha pequena. Notem uma desigualdade no volume celular. A mitose vai gerar duas células idênticas, inclusive volumetricamente falando. Aqui não. Então por isso que a gente acaba não chamando isso aqui de bipartição, que é tradicionalmente conhecida a divisão de duas células. A gente acaba chamando então de brotamento, certo? Isso que seja para gerar duas células. Temos ainda a fragmentação, os fungos podem se partir, por exemplo, eu posso pegar aqui e partir esse micélio ao meio. Vou gerar dois micélios, dois fungos distintos. Isso é muito comum naquele líquen tradicional chamado de barba de velho. Quem já viu aquelas barbas de velhos que ficam presas ali nos fios de alta tensão, provavelmente foi um passarinho, levou ali um ramo daquele material que retirou de um micélio, ele acabou se novelando ali e depois, quando viu, se modificou, se transformou através de ramificações a partir desse resto fragmentado, certo? Então, um brotamento acontece posteriormente. E ainda tem a esporulação, que é a produção dos esporos de forma assexuada. Então, tem esporos sexuados e assexuados, como a gente vai ver daqui a pouco. Na reprodução sexuada, nós temos um fenômeno chamado plasmogamia. Esse fenômeno ele é bastante interessante, também chamado de fusão das hifas. O que acontece aqui nesse fenômeno? A gente tem então aqui os micélios, tá certo? Esses micélios eles acabam se fundindo, estão vendo? Essa fusão miceliar, eles pegam um grupo do outro, fala fusão, e se agregam um ao outro, e acabam formando então aqui um zigoto. Uma coisa que a gente tem que entender, a gente já viu isso aí nas aulas presenciais, na microbiologia, tirando as macrófitas, que tem aquele ciclo, o ciclo diplobionte, alternância de gerações, toda a microbiologia é haploide. Os fungos também são haploides. Então o que acontece? Quando as hifas se fusionam, existe então aqui uma junção dos núcleos, e aí a gente tem a formação do zigoto.
tá? Ou zigosporângio, que é diploide, pela fusão do núcleo dessas duas hifas. Só que o fungo ele é haploide. Esse zigoto, para dar origem então ali a um novo fungo, ele vai ter que sofrer uma meiose. Essa aqui é tradicionalmente conhecida como meiose zigótica, tá? Que é o zigoto que sofre essa meiose. A partir dessa formação, ele forma então aqui um esporângio, e desse esporângio vai se ramificar posteriormente então aqui do esporângio os esporos, que são haploides, já que vieram do fenômeno de meiose, certo? Esses esporos caem no chão, germinam, dando origem a hifas e novos micélios. Esse é o fenômeno então de um ciclo aplobionte do tipo aplonte, né? Baseado então nessa fusão de hifas. Ficou claro como é que funciona o mecanismo reprodutivo dos fungos? Então, é bastante importante ali a gente entender esse tipo de ciclo que eles sofrem. Perfeito. A partir daqui, então, a gente pode começar a falar dos grupos de fungos. Os fungos são divididos em 4 grandes grupos. Marquinhos, dá uma ajudinha para mim? Opa. Meu parceiro aqui de gravação vai me dar uma ajuda. Passou pro outro lado. Fechou. E a gente trabalha, então, agora com os grupos de fungos, certo? A gente começa, então, falando do grupo aqui conhecido como zigomiceiros, mas pode aparecer também como ficomiceiros, sem problema nenhum nos dois termos, certo? Esses fungos são fungos simples. A gente tem aqui um exemplo do chamado bolor preto do pão, tá? Eu acho um péssimo exemplo, porque o bolor sempre aparece verde, né? Mas o preto também existe, tá? E a gente tem aqui, então, as estruturas reprodutivas, que são os esporângios, onde da sua estrutura em final vai ser lançados os esporos para o meio. A gente costuma ver essa mancha em frutos também aqui bem tradicional. É interessante que os fungos, os micélios, geralmente eles são subterrâneos, ficam sob substrato. Tá? Quando a gente consegue ver o fungo é porque ele já está mostrando seu corpo de reprodução, que nesse caso não é um corpo de frutificação, são simplesmente os esporângios aparecendo. Isso acontece muito com o pão, né? Sabe quando está lá comendo aquele pacote de pão de fatia, faltou 3 fatias para acabar o pacote, que é aquela manchinha verde assim no ponto, pensa, que bom que eu não comi essa, né? Só já está tapado um pão inteiro, mas não vai morrer por causa disso. Não é porque tu comeu um pão com funguinho que tu vai morrer. Quem é que nunca pegou aquela bandeja de queijo e cortou a borda e comeu só o queijo no meio? É tradicional, né? Claro, tem que ter um bom senso, está nascendo um cogumelo no meio com molho de tomate, não vai usar. Mas o resto não é um problema sério. Mas voltando aqui, então é um grupo que ele só se reproduz através desses ramos, né, desses esporângios. Então eles não têm o chamado corpo de frutificação. Mas o que é esse corpo de frutificação? Eu vou melhor mostrar isso nos dois grupos que apresentam. São os ascomiceiros e os basidiomiceiros. Só um pouquinho aqui. Continuando. A gente vai então agora para os ascomiceiros. O grupo dos ascomiceiros é um grupo mais variado e economicamente mais importante para a população humana. Tá? A gente tem vários fungos desse grupo, incluindo ali então o Saccharomyces. Saccharomyces é o tradicional conhecido como levedura. Né? Então quando a gente fala de fermento biológico, é o Saccharomyces que a gente está trabalhando. Fermentação então ali do pão, o gênero Saccharomyces é muito importante também para a gente fazer bebida alcoólica. Então o grupo fermentactor é bastante importante ali para a gente trabalhar. Temos aqui também o gênero Penicillium. Pois é, o penicílio ele foi utilizado pela primeira vez para produzir o que mesmo? Exatamente, queijo. Né? O Penicillium roquefort. Então a gente já utiliza esse gênero há muito tempo para a produção de laticínios. Porém, o Penicillium notato hoje é claro, o mais importante. Descoberta então de Fleming, a descoberta então da utilização dos antibióticos. Cerca de 70% dos antibióticos utilizados provêm de fungos. Então, um reino extremamente importante quando a gente fala de medicamentosos, certo? Bom, claro que assim, deve cair hoje agora nesse ano vestibular, por causa do Covid e tudo mais. Se vocês acham que isso pode cair no vestibular por causa do Covid, está na hora de rever a aula de fungos e bactérias, porque antibiótico não tem nada a ver com vírus, é só para bactéria. Bom, mas continuando, temos alguns outros seres desse grupo importantes da gente destacar, como por exemplo o Tuber melanosporum, formando então a chamada trufa. Não é a trufa de chocolate, mas é comestível também, basta ter dinheiro. Essa trufa é um fungo globoso, encontrado de forma subterrânea e é muito utilizado na alimentação na Europa, certo? Bem difícil de ser encontrado, mas bastante gostoso, dizem. Não sei, eu não tenho dinheiro para isso, mas porque é bastante caro. A gente também tem aqui o Clavíceps purpúrea, que causa o ferrão do centeio, certo? O Clavíceps purpúrea ele é bastante interessante, porque vou contextualizar melhor ele, né? Esse fungo ele libera uma substância chamada de ácido lisérgico. Esse ácido lisérgico ele foi descoberto por um químico norueguês, não vou lembrar o nome dele agora, tá? E isso aí foi mais ou menos no início do século, ali, junto com a descoberta da penicilina.
O interessante é que os químicos eles são meio abobados. Vocês podem ver Robinho, Jano, eles não são pessoas muito normais. O que acontece é o seguinte, tu pega no histórico, nas escritas dos químicos, tu vê que eles falavam muita coisa, por exemplo, de quando descobriam um elemento novo, eles provavam ele e escreviam o que ele sentia. Por exemplo, colocava na ponta da língua e falava, ele dá uma dormência na língua, ele dá uma sensação de queimação, ele mata. Então, dependendo ali do que acontecia, o pessoal descrevia. E esse pesquisador, norueguês, se não me engano, é dinamarquês, nunca sei, lá de cima, aqueles galera. Albert Hoffman. Mas não vou lembrar agora o nome. Falei. O Albert Hoffman, é isso? Isso. Beleza. Então, o que aconteceu com esse pesquisador? Ele resolveu pegar esse material e colocar uma quantidade muito pequena na boca. Aí deu uma loucurinha. Aí ele, que legal, tal. Aí no outro dia, ele resolveu o quê? Aumentar um pouco a dose. Só que aí veio o problema. Que ele errou ali, na hora de pegar um pouco dessa substância, ele achou que ele tinha pego mais na primeira vez. Ele tinha pego muito menos. Então, quando ele colocou um pouquinho mais, era muito mais do que a primeira vez. Resultado, o auxiliar do laboratório teve que levar ele na bicicleta, ele doidão na rua, berrando que nem um maluco, porque ele estava muito chapado. E aí ele descobriu o LSD, que inicialmente era colocada como a droga da inteligência, que era utilizada para expandir a mente e tudo mais. Hoje a gente sabe que é só para ficar doido mesmo. Mas é um exemplo que vem de fungos aqui. Além disso, a gente tem dentro desse grupo, então, as estruturas reprodutivas chamadas de corpo de frutificação, ou ascocarpos, certo? O ascocarpo é essa estrutura aqui bem bonitinha, que é então esse corpo. O que acontece? Se a gente fizer um corte interno e ver ele por dentro, a gente consegue ver esses filamentos aqui, estão vendo? Esses filamentos são chamados de ascos, são os esporângios, os produtores de esporos. E dentro deles, aquelas bolinhas são os ascósporos, ou também chamados então de esporos, certo? Então é interessante o quê? Que diferente do grupo que a gente viu anteriormente, onde os esporângios eram espalhados, os esporângios agora são concentrados numa região só. Essa região que a gente dá o nome então ali de corpo de frutificação. Isso potencializa a capacidade reprodutiva desses fungos. É interessante que se tu estiver fazendo uma trilha e tu vê um esporângio, um ascocarpo desse ali no solo, e depois tu anda 10 metros e tu vê um novo ascocarpo semelhante àquele, tu não pode dizer que tu viu dois fungos diferentes. Por quê? Porque esse fungo pode, durante 10 metros, se ramificar pelo solo e, no caso, formar um outro corpo de frutificação mais para frente. Porque os fungos podem ser gigantescos ali. Existe um fungo que foi encontrado nos Estados Unidos, não esqueci agora o nome da região. Esse fungo tem 3,6 ou 3,7 quilômetros de diâmetro. É um basidiomiceto, e é o maior ser vivo do planeta, em expansão. Não quanto a peso, porque peso das sequoias, árvores gigantes, são muito maiores. Mas é importante sacar que ele é o maior ser vivo em comprimento do planeta. É um fungo que fica então ali numa região florestal lá nos Estados Unidos. Então, só para a gente entender ali esse contexto de que quando eu vejo o corpo de frutificação, não necessariamente estou vendo fungo, só somente uma parte reprodutiva dele. Continuando, a gente tem um outro grupo aqui também muito importante, que são os chamados basidiomicetos. Vamos basidiomicetos. Pronto. Os basidiomicetos são fungos que a gente conhece melhor, por causa dos cogumelos, mas existem alguns exemplos interessantes da gente destacar também, como por exemplo aqui a orelha de pau, a orelha de pau, porque parece uma orelhinha no pedaço de pau mesmo, bem tradicionalmente encontrado em cercas e árvores caídas. E temos aqui também o Emileia vastatrix, que é a ferrugem do cafeeiro. É interessante que ela não aparenta um fungo do basidiomicetos, mas ela pertence a esse grupo, das características ali da formação do basidiocarpo que a gente vai falar daqui a pouco. Claro que o maior exemplo desse grupo, com certeza, são os cogumelos, certo? Os cogumelos, então, nada mais são do que corpos de frutificação, são chamados de basidiocarpos. Esses basidiocarpos, dentro deles, tem essas estruturas chamadas de basídeos, que são os seus esporângios, e onde nós temos os esporos chamados de basidiósporos, certo? Então, a mesma estrutura bem semelhante que a gente viu ali dos ascomicetos. Os cogumelos são muito utilizados, por exemplo, na alimentação também, Aí a gente tem um monte de cogumelo bem gostoso, shiitake, fungo, tem umas outras que eu não sei o nome, champignon tradicional. O que é o estrogonofe sem champignon? Mas a gente tem que destacar então que essa estrutura reprodutiva deles que é usada na alimentação, ela é interessante se a gente pensar no viés, por exemplo, de carne. Por quê? Porque ela é uma baita fonte proteica, porém não tem colesterol, porque colesterol é característica de animais e alguns tipos de protozoários. Então não existe colesterol
no fungo. Por isso é interessante comer cogumelo. Tá? Então é um fator ali também até gastronômico, mas também um fator de qualidade de vida, de saúde, principalmente para pessoas que têm problema de colesterol. Uma fonte proteica sem esse problema. Tá? Além disso, eles também podem ser utilizados ali na parte de farmacêuticos. A gente tem um tipo de cogumelo bem tradicional, que é o cogumelo do sol. Ele é um diurético, ele melhora o sistema circulatório e excretor. É interessante então de utilizar como medicamentoso, mas também tem os problemas, como por exemplo aqui o Amanita phalloides. Esse cogumelo tem um muito similar a ele na Europa, que é utilizado como alimentação. Então os europeus comiam que nem louco. Quando eles vieram com as grandes navegações para o continente americano, eles encontraram esse cogumelo aqui. Aí faziam o que eles tradicionalmente faziam na Europa, né? Aquele panelão com ensopado com cogumelo e servia para todo mundo. E aí era aquelas 50 pessoas mortas. Porque esse aqui é o cogumelo mais venenoso do planeta. Tá? Então é um problema de classificação. Né? Quando a gente acha que por causa de similaridade, a gente já falou isso aí quando falou da taxonomia, né? Tomem cuidado, a gente tem que fazer análises filogenéticas, análises morfológicas, como os pesquisadores antigos, né? Como Linné, por exemplo, é uma análise falha, porque existe muito o quê? Existe muita analogia. E aí a gente começa a cometer erros por causa disso. E aí foi um exemplo disso aí. Isso sem contar ainda aqueles cogumelos alucinógenos, né? Que, por exemplo, o pessoal utiliza para fazer o chá de cogumelo. Então temos aí um grupo que pode causar problemas também. Para a gente finalizar os grupos, falta só mais um grupo aqui, que são os deuteromycetos. Os deuteromycetos são fungos imperfeitos. Por que imperfeitos? Porque eles não têm a reprodução sexuada, somente a reprodução assexuada. Isso é uma característica interessante desse grupo. Além disso, eles são parasitas. E aí a gente tem o caso das tradicionais micoses, temos o PAN, que é uma micose de praia, uma mancha esbranquiçada que aparece na pele, bem tradicional, e ainda o Candida albicans, né? Ou Candida albicans, que causa uma doença conhecida como candidíase. Candidíase é uma DST, porém, tem que tomar bastante cuidado com isso, não quer dizer que a pessoa tenha candidíase e que ela teve ato sexual. É muito comum se passar por questão de higienização, objetos contaminados e assim por diante. Tá? Até borda de piscina passa doença assim, pessoal. Então é bem fácil a gente pegar uns tipos dessas doenças e a candidíase entra nisso. Alguns estudos colocam até que o cândida, na verdade, ele é encontrado em quase tudo que é flora vaginal e ele só se expressa em baixa imunidade. Então, a princípio, toda mulher pode desenvolver isso por causa da mucosidade vaginal. Tá? Para a gente finalizar o grupo dos fungos, a gente ainda tem algumas relações interessantes que eles realizam com outros seres vivos. Relações de mutualismo muito importantes. São dois tipos que a gente tem que destacar, que são as chamadas micorrizas e os líquens. Bom, a ligação dos líquens é a ligação de fungos do grupo dos ascomicetos com dois outros grupos de seres vivos, ou no caso as cianobactérias, ou com algas clorófitas terrestres, certo? Então essa relação é bastante importante, formando a estrutura chamada de sorédio, que é a alga ou a cianobactéria envolta pela hifo. Qual que é a vantagem dessa relação? Fungos fazem decomposição, decompõem essa matéria e retransportam isso então ali para o grupo das algas ou cianobactérias. Além disso, ele também fornece o CO2 que é utilizado no processo fotossintético. Na fotossíntese, vai então trazer de volta esses nutrientes agora para os fungos de uma forma orgânica, que é a glicose. Então existe uma troca de nutrientes entre eles bastante interessante. Os líquens são muito suscetíveis à qualidade de ar. Então por isso que a gente vai encontrar muito mais líquens em regiões com menor taxa poluidora. Isso é então importante servir como indicativo de qualidade ambiental. Tá? Então, a qualidade atmosférica está muito associada à quantidade de líquens. Tá? E, além disso, a gente também tem aqui as chamadas micorrizas, que são relações onde os fungos se ligam então ali com as raízes de alguns grupos vegetais. É bastante variado o grupo vegetal que faz micorriza. Mas eu pego um exemplo interessante que a gente tem dessas relações de micorrizas, de fungos associados às raízes, que são nas florestas tropicais, inclusive a floresta amazônica. A taxa de decomposição que o fungo tem nessa região é tão importante, por quê? Porque ela consegue permitir o ciclo da matéria de ser de forma mais acelerada. Só para vocês terem uma proporção disso, se uma árvore cai na floresta de Mata Atlântica, aqui na região sul, ela demora mais ou menos aí de um ano e meio para ser totalmente decomposta. Se essa mesma árvore cair na floresta amazônica, ela demora 3 meses. Então é muito mais acelerado. Eu estava ouvindo um podcast que eu acho muito bacana, que é do Dragões de Garagem, e nesse podcast eles estavam falando de um pesquisador que foi estudar sobre aves na Amazônia, e ele montaram acampamento e deixou a carteira de couro dentro da barraca. Foi o dia inteiro fora. Quando ele voltou, a carteira estava toda comida já de fungos. Então a aceleração de decomposição muito rápida e que permite todo esse ciclo da matéria acontecer. Beleza?
Então é isso, pessoal. Deu pra gente ver essa aula aqui de renifúndio, certo? Faça exercício, que é algo bastante importante que sempre chance de aparecer nos vestibulares. Um abraço para todo mundo.